Boa noite, professora Andresa. Boa noite a todos. O meu grupo ele decidiu apresentar sobre a impressão 3D. Ela é um futuro sob demanda. É, Vamos falar um pouco a respeito desse tipo de impressão. O grupo ele é composto por Adelson Pereira, Ana Paula e Francisco de Assis, que sou eu. Bom, o que é uma impressora 3D? Vou falar aqui um pouco dos conceitos básicos. É, as impressoras de tecnologia tridimensional, como é o caso da impressão 3D, ela usa materiais de impressão tipo resina, plástica, modelagem com laser. Com elas é possível criar ao mais diversos tipos de objetos, como peças decorativas, alimentos, tatuagens e até mesmo partes de equipamentos industriais. Tudo em apenas algumas horas, embora alguns desses produtos eles não possuam moldes para serem preenchidos pelo material do produto. Lá no final, muitos objetos podem ser utilizados como produto final, como bonecos e acessórios para celulares. Há um pouco mais de 10 anos atrás, para adquirir esse tipo de tecnologia, era necessário desembolsar cerca de US$ 20.000, por exemplo. Já em 2009, podia encontrá-la por US$ 5.000. Hoje é possível adquirir esse tipo de modelo bem simples por US$ 700. Você vê aí que durante esse tempo aí reduziu bastante o custo desse tipo de impressora. A impressão 3D, ela passa por um processo de fabricação aditiva. É uma forma de prototipagem rápida, onde os modelos matemáticos, a partir de um arquivo 3D, são criados por camadas. Todo o processo de impressão 3D é feito por si só e não há necessidade de 7 moldes, por exemplo. Muito pelo contrário, é possível até se imprimir o molde. Há diversas formas de fabricação ativa, prototipagem rápida, todos têm sua forma de trabalhar. Constrói a peça de maneira diferente, mas o conceito básico acaba sempre sendo o mesmo. É o mesmo princípio, né? E ela funciona, e como ela funciona. Algumas das formas de criação têm vantagem e desvantagem, por isso é preciso avaliar muito bem o material correto de acordo com a necessidade, né? Cada uma das tecnologias em seu aspecto de acabamento, detalhes, cores, dureza, equipamento, que já era utilizado por grandes empresas, chegou com alto custo para o público, mas vem diminuindo desde determinado produto para depois projetá-lo, somente então pode produzir um protótipo de impressora 3D, realizando esse tipo de trabalho. O software que se utiliza na hora de imprimir também é importante para gerenciar e adaptar os objetos e os parâmetros corretos. Criar um objeto em 3 dimensões é muito mais difícil do que imprimir um texto em uma folha de papel, por exemplo. Após o modelo 3D e o software da impressora 3D vai fatiar o arquivo, com isso determinar as camadas uma a uma. O material de suporte nas impressoras 3D, em qualquer parte da sua peça, ela tem um tipo de saliência ou uma lacuna, um buraco, por exemplo. Uma parte sobressalente é necessário criar um material de suporte, pois a sua peça ela pode ser criada no ar ou até então ela deve ser suportada pelo material de suporte. Então ele é removido da impressora e começa o processo de limpeza, apenas que recebe apenas a peça. Já a parte da matéria-prima ela contém a acrilonitrila, butadieno e o material mais utilizado é o de mais acessibilidade para o público das impressoras 3D por ser um material mais rígido, leve e de um bom equilíbrio entre a resistência e a flexibilidade. Passar agora para o próximo componente. Bom, dando continuidade, meu nome é Adelson. Eu fiquei com a aplicação da impressora 3D nas diversas áreas. Bom, todo mundo sabe, conhece a impressora 3D hoje em dia, mas não sabem as coisas, né, que eventualmente ela trouxe.
e ainda traz para as diversas áreas. Bom, eu vou começar com a engenharia. A engenharia, os engenheiros sempre precisam criar protótipos de qualquer produto ou desenho que estão trabalhando. E nos velhos tempos, os protótipos levavam semanas e um monte de recursos para criar, porque envolve um monte de corte reunindo papel, madeira e outros materiais para criar o protótipo necessário. E através da impressora 3D, só precisa que os engenheiros criem a imagem gráfica em 3D do projeto que estão trabalhando e precisam processá-lo utilizando uma impressora 3D. E ao longo do tempo, a impressora vem evoluindo. Outro projeto interessante foi a iBack, criada pelo European Aerospace. É uma bicicleta, foi montada com um processo semelhante à impressora 3D e pode até pesar 65% menos que estruturas existentes no mercado, mantendo a mesma força do aço ou do alumínio. E os equipamentos no setor da indústria proporcionam enorme economia. Isso porque, para produzir peças de titânio pelo sistema tradicional, a partir do bloco sólido, há uma perca de até 90% do material bruto. Com a impressora 3D, o desperdício já é zero, né? Tem essa vantagem. E o avanço da tecnologia está permitindo que peças cada vez mais sofisticadas e resistentes sejam produzidas em qualquer tipo de material, seja plástico, seja metal ou madeira. E, nesse sentido, o processo de impressão 3D cai como uma luva, né, para atender com rapidez e custos menores a demanda da personalização do consumo. A indústria aeronáutica também está de olho na inovação 3D. As companhias, né, responsáveis pela fabricação de aviões, a Airbags, utiliza atualmente novas impressoras de terceira dimensão na produção de protótipos de peças para suas aeronaves. Agora, partindo para a arquitetura, assim como os engenheiros, arquitetos têm necessidade de criar maquetes de seus projetos e a impressora 3D permite que eles venham para cima com essas maquetes e em um curto período de tempo e com maior grau de precisão. E esses modelos 3D também torna mais fácil de visualizar um projeto e não apenas por olhar para os planos de desenho. Partindo para publicidade e marketing, os publicitários e marqueteiros precisam de seus clientes para ter uma ideia mais sólida dos produtos que estão vendendo, e a criação de modelos 3D de seus produtos lhes dá uma vantagem que pode impulsionar suas vendas. Da educação, a aprendizagem tem que ser mais visual, a fim de tornar-se eficaz, especialmente em disciplinas como química, engenharia, história, física e ciência, entre outros. Já a impressão, com isso, né, a impressão 3D permite que os professores criem mais precisas ajudas visuais para suas aulas, e esses recursos visuais podem motivar os alunos a aprender mais sobre o assunto. Partindo para a alimentação, a impressora 3D também vem ganhando espaço no ramo da alimentação. As ideias são variadas, servindo tanto para confecção de esculturas de chocolate ou doce
e de uma maneira geral, quanto abrindo o caminho para fazer verdadeiras obras de artes com doces, como enfeites de bolo, à base de açúcar. Mas, porém, existem impressoras capazes de criar macarrão, bolo, biscoito e até mesmo hambúrguer. Então, essas impressoras se colocam os alimentos, assim, por exemplo, farinha de trigo, você coloca lá e elas vão fazer isso. Aí vão criar os alimentos, imprimir. É bem interessante. Além disso, também há um apelo visual causado, pois um prato combinado texturas variadas pode se tornar mais atrativo, mesmo para quem não aprecia o sabor de alguns alimentos. Partindo agora para arqueologia e paleontologia, esses dois campos podem lidar tanto com as relíquias e restos, que podem ser muito delicado e valioso para a manipulação. A fim de evitar danos a essas relíquias, permanece quando estão sendo manipulados ou estudados, réplicas 3D são feitos em seu lugar, e isso também permite que mais cientistas para estudar um objeto único ao mesmo tempo. Partindo agora para a patologia forense, a patologia forense investiga a cena do crime e examina provas, que pode ser um processo muito complicado, e a impressora 3D ajuda muito nessas investigações. E partindo para moda, o campo da moda pode ser também largamente beneficiado pela impressão em 3 dimensões. Atualmente, as impressoras 3D têm conseguido produzir roupas com materiais mais usáveis, que ficam semelhantes a roupas de tecido no corpo, usando estruturas intermediárias para criar as costuras, né? E entrelaçados, presentes em muitas peças. E a impressão 3D permite criar designs que seriam praticamente impossíveis devido à grande precisão empregada na criação de estruturas complexas. Aqui, assim como o caso da impressão de roupas e acessórios, o produto também possui vantagem de ser confeccionado em um período menor de tempo. A questão da moda, além de não usar pele animal, né, vai ajudar muito o meio ambiente. Agora vamos trazer o uso da impressora 3D na medicina. Por que a impressora 3D é tão importante para a medicina? E ultimamente ela vem sempre evoluindo ao decorrer dos anos, apesar dela ser bem conhecida, né? Mas ela vem fazendo mudanças significativas, né, na nossa sociedade, e futuramente eu acredito que ela pode revolucionar tudo que pensamos, né, em questão de saúde. A impressora 3D agora está trazendo mudanças radicais, né, no campo da medicina, de impressão tridimensional de células humanas e até de órgãos, incluindo coração e fígado, podendo aparecer parecer assim ficção científica. Entretanto, pesquisadores estão obtendo resultados concretos, né, nesse sentido de possibilitar uma qualidade de vida de bem-estar para as pessoas do mundo inteiro. E o avanço da tecnologia 3D vem invadindo o mundo da medicina e ajudando na melhoria do bem-estar da população. Claro que não é qualquer impressora, né, que vai revolucionar com essa facilidade, né? Mas pensar que se a gente precisar de um órgão
futuramente e tiver essa sugestão, e se ajudaria o mundo inteiro, assim, em questão aos bancos de órgãos, porque como ser humano, né, todo mundo precisa e é claro que não vai ser qualquer impressora, né? Vai ser uma impressora daquela que parece coisa de ficção científica, né? Invenção futurista. A máquina não é só real, né? Como está ajudando médicos a melhorar a eficiência dos procedimentos cirúrgicos. E no caso do neurocirurgião da clínica do Hospital Villa-Lobos, né? O doutor Joel Augusto Ribeiro Teixeira, a impressora 3D permite recriar o órgão, no caso da a coluna, né? Um exemplo, como ela realmente é, e só poderíamos observar e pegar uma coluna humana usando peças autômicas de pessoas já falecidas. A impressora ajuda e está ajudando nessas questões. E é possível também simular uma cirurgia de uma coluna de plástico idêntica à do paciente antes da operação real. O médico explica que já fez esse procedimento no Hospital Villa-Lobos e que até a técnica, apesar de ainda estar no início, tem muito para evoluir. Muito se fala que o futuro poderemos imprimir órgãos inteiros, né? Imagine só imprimir um órgão que você está precisando, por exemplo. É coisa de outro mundo. Aí, nesse caso, a impressora usaria células como material, ao invés de plástico, diz o doutor, né? Além do auxílio de cirurgias de coluna, a impressora 3D já foi utilizada em operações de reconstrução de face, prótese craniana e até para salvar a vida de um bebê que sofria de problemas respiratórios. E é isso. A gente trouxe esse tema porque é bem interessante pensar que no futuro, talvez essas impressoras 3D vão nos ajudar nos bancos de órgãos, né? Bom, agora eu vou trazer os exemplos que podem revolucionar a medicina, né? Como imprimir células-tronco embrionárias humanas, imprimir vasos sanguíneos e tecido cardíaco, imprimir pele, consertando um coração partido, imprimindo cartilagem e ossos, estudar câncer com células impressas, imprimir órgãos, impressão 3D de ouvido humano, impressão 3D de implante e traqueia, e impressão 3D de prótese de crânio, né? Ao longo do tempo, a impressora 3D vem trazendo e traz muita evolução, né, para todas as áreas, não só da medicina, mas outros meios também. E é isso. Boa noite, pessoal. Me chamo Ana Paula e irei falar um pouco sobre as vantagens da impressão digital. A primeira delas é que não vai ser preciso, né, criar equipamentos especializados para cada peça, porque a mesma máquina ela pode construir muitas coisas diferentes, várias peças a ser feita, né? E a segunda é que pessoas que sofreram acidente ou nasceu com problemas congênitos têm os protótipos robóticos. A terceira vantagem é que quando protótipos quebram suas peças, elas respondem rapidamente, né? E se adaptam àquele desenvolvimento e crescimento daquela pessoa que está utilizando ela. A quarta é que tem pouco, né, desperdício devido ser usado apenas o material necessário, aí desperdiça menos. E a quinta, ela cria produto, né, através de
de arquivos digitais, que são fáceis de se transmitir por via eletrônica, ou seja, pode ser impresso no local de venda, reduzindo a sua necessidade de transporte. E por último, ela tem a tecnologia de impressão 3D, ela pode ser o caminho para um novo modo de produção descentralizada de um menor impacto ambiental. Agora, um pouco das desvantagens. Mesmo com regulamentações, não tem como garantir que arquivos para impressão destes elementos elas não sejam criados ou até mesmo distribuídos para algo errado, né? Como já existe, né, as armas na versão 3D do modelo totalmente produzido em arma de fogo caseira, que não poderia ser identificado em detectores de metais, né? Já existe isso e não pode. Que é uma desvantagem. A outra desvantagem é a clonagem de cartões, que faz com que seja praticamente impossível, né, perceber o golpe ao se aproximar a um caixa automático, por ela ter sido finalizado por uma modelagem de impressão 3D. Aí eles não conseguem identificar. A quarta é que pode acontecer também através de fotografias e de reconhecimento matemático para ajustar as medidas, a criação de cópias de chaves com apenas um simples escaneamento daquele objeto que tem em mãos. E para concluir, né, o avanço pelas tecnologias 3D deve representar para o século XXI um efeito transformador, semelhante ao provocado no século XVIII, que tornou viável a fabricação em massa e transformou a economia capitalista. Terão também um momento em que as impressoras 3D estarão tão presentes, né, em nossas vidas que elas se tornarão bastante comum, assim como os aparelhos convencionais de hoje em dia que a gente tem. E é isso. Aqui são as nossas referências. Obrigada a todos pela atenção.